Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e o versículo 2. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos, e em meio aos tempos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da compaixão. Vamos orar. Amado e querido Deus, no glorioso nome do teu Filho Jesus, nós mais uma vez nos reunimos aqui, Senhor. Pedimos a Ti que, através do Teu Espírito Santo, venhas falar a cada um de nós. Nós necessitamos, Senhor, do Teu socorro. Nós necessitamos que o Senhor venha de uma maneira tão poderosa falar a cada um. O Senhor tem aqui tantas assembleias reunidas em Teu nome. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor vê, o Senhor perscruta. Só o Senhor é suficiente para nós. Só o Senhor nos satisfaz. Então, Senhor, por favor, que nossa mente, nosso coração se concentre na Tua palavra e que possamos nos render a ela, Deus. Em nome de Jesus, nós Te clamamos. Em nome de Jesus. Vamos prosseguir dentro deste assunto do livro de Abacuque. Esse tema desta conferência: aviva, ó Senhor, a Tua obra. Nosso querido irmão Thomas fez uma exposição de todo este livro e isso facilita muito o nosso entendimento acerca do que realmente o Senhor deseja nos falar, e não carece de ficarmos aqui em alguns detalhes, tendo em vista aquilo que o Senhor já nos falou. Apenas quero colocar alguns pontos que eu considero ser importante ainda sobre este livro, sobre este profeta. Então, como disse, muitas questões, elas não carecem de ser expostas novamente. Nós já podemos saber que Abacuque, possivelmente ele tenha sido um contemporâneo de Jeremias, e isso nos ajuda a entender a natureza deste livro, perceber o seu quadro espiritual, todo o seu contexto. O coração desse profeta está neste livro. E aqui você vai ver, nestes 3 capítulos, 3 temas, não são os únicos, porém, de maneira geral, nós podemos olhar 3 temas principais deste capítulo. O primeiro está aqui no versículo 1 do capítulo 1. Oráculo que teve em visão o profeta Abacuque. Essa palavra oráculo, ela também pode ser traduzida como encargo. O encargo do profeta. Então, a palavra-chave aqui é encargo. Depois, no capítulo 2, o versículo 2 está assim: e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Está vendo aí esta frase, a visão? Esta frase, ela determina para nós o tema do capítulo 2, visão. Então, primeiro encargo, segundo visão. E no capítulo 3, versículo 1 está assim: oração do profeta Abacuque. A palavra oração. Então, são 3 temas que expõem para nós, de maneira geral, todo este livro: encargo, visão e oração. E essas 3 palavras, elas definem para nós também a condição, o coração, o sentimento do profeta Abacuque em todo aquele contexto que ele vivia. Nós podemos aqui remontar de maneira simples, rápida, tudo aquilo que
Abacuque estava vivendo e vendo, experimentando. Quando você olha, você vê que Abacuque, ele vivia num momento de uma terrível apostasia. E o juízo de Deus veio sobre a nação de Judá. Nós sabemos que a nação de Judá era a nação que estava à linhagem do nosso Senhor Jesus, a linhagem de Davi, a linhagem do Senhor Jesus. E agora o Senhor vai disciplinar a nação de Judá. E ele vai usar um inimigo feroz, um inimigo terrível, a Babilônia. Um inimigo poderoso, porém, um inimigo extremamente pagão. Uma nação pagã, uma nação espiritualmente e moralmente muito inferior em termos de padrões em relação à nação de Judá. E o que Abacuque não consegue entender é justamente isso. Como que Deus toma uma nação pagã, uma nação tão perversa, muito pior do que Judá, para julgar o seu povo escolhido. É isso que Abacuque não entende. E o curioso do livro de Abacuque é que você vai perceber que ele consegue verbalizar o nosso espanto. Você consegue perceber isso? Ele fala para Deus aquilo que ninguém tem coragem de falar. O que você vai perceber é que Abacuque fala algumas coisas que nós temos vontade de falar, mas não temos coragem. Então ele verbaliza isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando ele diz assim, no capítulo 1, versículo 3, por que me fazes ver a iniquidade e toleras? Olha o que ele diz para Deus, toleras ver a aflição? É isso que ele não entende. Ele diz assim que Deus está sendo tolerante com a aflição. Será que o senhor não está vendo a corrupção, a maldade? Alguém aqui alguma vez falou isso para Deus? Não, eu acredito que não. Mas talvez você tenha pensado, como é que pode, Senhor? Como é que pode o Senhor, diante de tanta injustiça, não fazer nada? Parece que Deus está de braços cruzados no seu trono, enquanto a corrupção reina, a iniquidade reina, a perversidade reina, a imoralidade reina. A gente fica aqui pensando, como é possível? E esse é o Abacuque. Vou te mostrar um detalhe de Abacuque, que você não vai ver em nenhum outro profeta. Geralmente os profetas são homens que Deus levanta para falar ao seu povo. Abacuque é o único profeta que ele foi levantado para falar com Deus. Ou você encontra aqui uma profecia de Abacuque para alguém? Abacuque não fala com ninguém, ele só fala com Deus. Isso é curioso, irmãos. Ele é um profeta interessante, porque em todo o seu livro ele está falando com Deus. E ele vai falar com Deus em alguns momentos aquilo que ninguém ousa falar. E eu sei, eu creio que você também sabe, porque Abacuque é alguém que tem coragem de dizer para Deus assim, por que o Senhor tolera? Olha o que ele diz, por que o Senhor tolera a aflição? Olha aqui um outro exemplo, ainda no capítulo 1, versículo 13, muito puro de olhos tu és para ver o mal, e não podes contemplar o inativo, a ofensa, porque vês aos necessitados e calas. Quando o ímpio destrói o mais justo que ele está falando de Judá, que por mais que Judá estivesse numa condição espiritualmente caída, ele ainda era melhor do que a Babilônia. Aí ele diz assim, por que tu te calas? Está vendo? Por que tu te calas? É isso que Abacuque não consegue entender. É por que Deus se cala diante da opressão da Babilônia. Talvez você nunca viu Abacuque assim. É melhor você ver. Porque esse profeta é interessante. Ele não vai falar ao povo, ele vai falar com Deus. E você vê esses 4 primeiros versículos que o nosso irmão Thomas já leu. Você vê que um homem que não tem esperança. Esse livro começa com um homem que não tem a menor esperança. E ele termina com um homem cheio de esperança. Olha o que ele diz. Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei e não ouvirás? Já passou assim, irmão? Você ora, parece que o céu está encouraçado de aço. Você tem certeza que a sua oração não passou da porta do lugar que você se encontra. Gritarei a ti por causa de violência e não salvarás. Por que me fazes ver iniquidade? O texto que eu li.
Aí ele diz assim, ainda no parte B do versículo 3, destruição e violência adiante de mim, se levantam pleitos e contendas. Por isso a lei é debilitada, o juízo não sai segundo a verdade, porque o ímpio cerca o justo, por isso a justiça é torcida. Não é a revista semanal, irmãos, é Abacuque mesmo. Parece que está lendo a revista da semana, é o Abacuque. Você vê, ele está aqui, irmãos, tão frustrado. Mas como termina esse livro? Termina... Olha o versículo 17 a 19. Pois ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não deem mantimentos, e as ovelhas faltem no aprisco, e não haja vacas nos currais, contudo eu, o homem frustrado, desanimado, ele diz assim, eu me alegrarei no Senhor, e me regozijarei no Deus da minha salvação. Amém. O Senhor Deus é a minha fortaleza, o qual... faz meus pés como os das servas, e em minhas alturas, isto é, nos lugares celestiais, me faz andar. Então, é lindo isso no livro de Abacuque. Agora, qual é o segredo, irmãos? Que mudança que é esta do capítulo 1 para o capítulo 3? Capítulo 1, você encontra um profeta aparentemente sem esperança, sem expectativa. Um homem frustrado, desanimado, que não entende Deus. É como se ele dissesse assim, Deus, andar contigo parece não fazer sentido. É isso que você vai encontrar aqui no capítulo 1. É como se ele dissesse, não faz o menor sentido andar contigo. Parece que é isso, irmãos, no capítulo 1. É isso que ele está querendo dizer para Deus. Eu não encontro nenhum sentido em andar contigo. Aí você vê no capítulo 3, ele dizendo assim, nos caminhos mais altos, nos lugares mais altos, ele me faz andar. Que mudança foi essa? Capítulo 2,